Bom dia, pessoal. Bom, então, com esse novo calendário, como nós já falamos, na sexta-feira nós temos 2 aulas, né? Então, vou aproveitar para adiantar e terminar essa parte do magnetismo, e aí semana que vem a gente pode começar o eletromagnetismo. Do que eu estou trazendo aqui, vou até aumentar um pouquinho para vocês verem, é sobre o campo magnético, tá? Então, há algumas questões importantes que a gente vai discutir aqui. Vocês já ouviram falar em força gravitacional, que é da gravidade, já ouviram falar em força elétrica, já ouviram, né, mas ainda não estudaram a força magnética, como a distância entre duas cargas interfere uma na outra, lembra a lei de Coulomb, que uma atraía a outra, e se estivesse mais perto a força era maior. Bom, então, da mesma forma que nós temos esses campos elétricos, campo gravitacional, nós temos também o campo magnético, certo? Esse campo magnético, quando a gente for fazer contas lá na frente, a gente vai chamar ele pela letra B, tá? Então, e como é vetor, vai aparecer assim, V com uma flechinha em cima. Então, é vetor campo magnético, certo? Então, isso ocorre entre ímãs, entre substâncias magnéticas e, como nós vamos ver depois para frente, as correntes elétricas também geram campo magnético. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que eu vou ampliar aqui de novo, para a gente fazer uns riscos. Aqui nós temos o norte, aqui nós temos o sul, certo? Esse aqui que eu vou pintar de amarelinho aqui é o ímã, certo? Beleza. Agora, olha que interessante. As linhas de campo magnético, elas saem do polo norte do ímã, olha a flechinha, e vão para o polo sul. Perceberam? Isso externamente, ó. Tá vendo? Sai do norte, vai para o sul. O que vai acontecer então dentro do ímã? Dentro do ímã, as linhas vão do sul para o norte. Dentro do ímã. Outra coisa interessante, que é importante para nós. Vou pegar outro azulzinho mais claro aqui. Tá vendo como as linhas aqui ficam mega, master, super concentradas? Aqui a gente pode falar que tem uma densidade bem alta. Enquanto que aqui, não, a densidade aqui é menor. Então, quando a gente está com linhas muito próximas, essa densidade desse campo vai ser maior, tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Aí, deixa eu voltar mais ou menos ao normal aqui. Legal. Então aqui, quando a gente fala nessas linhas de campo magnético aqui, é o que a gente está analisando aqui, tá? Então, lembram do exemplo da aula passada da limalha de ferro que você jogava e se montavam essas linhas, né, de campo ao redor do ímã? Legal. Ao redor do ímã que você tem na sua casa, você não está vendo essas linhas, mas elas existem, certo? Então você pega um ímã na sua casa lá, um pedaço de ímã da geladeira, da porta, não sei. Aqui em volta estão ocorrendo essas linhas, só que eu não vejo, tá? Então, indo do norte para o sul, e aqui dentro, que também eu não vejo, obviamente, estão indo do sul para o norte. Ficou claro isso? Legal? Bom, agora, dando sequência, tem uma coisa que eu falei nas propriedades e uma outra que eu não falei, né? Então, eu vou voltar nisso agora, para reforçá-lo. Deixa eu ver, aqui. Que eu separo antes as imagens já para a gente não perder tempo. Bom, então aqui, ó, nós vamos falar das propriedades dos ímãs, certo? E tem uma propriedade que a gente falou na aula passada, vocês até fizeram bastante exercício. Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem um pouco melhor, né? Então, quando partimos o ímã ao meio, ou em barras, em pedaços, obtemos 2 novos ímãs. Lembram disso, né? Certo? Então, vocês trabalharam bastante isso, lembrando que
Se eu cortei esse elemento, então eu vou pegar essa metadezinha aqui, ó, e vai virar isso. Ah, mas estava tudo pintado de vermelho, não era tudo norte? Não, norte é a parte sempre mais à esquerda. A parte mais à direita, nesse exemplo, claro, né? Ficou o sul. Mesma coisa quando eu pego a parte sul. Ah, mas não era sul desse lado? Era sul à direita. O que a esquerda dele é norte. Eu sei que nós já vimos isso, mas só para lembrá-los. E mesmo porque tem uma outra propriedade que eu acabei esquecendo de passar. Então, já que eu vou passar outra, a gente reviu essa daí. Então, vejam lá a outra propriedade. Montando tudo junto aqui. É essa daqui. Beleza. Então a segunda propriedade, né, que nós vamos analisar é a que nós temos quando, certo? Aquecemos um ímã. O que acontece com essas propriedades? Aumentando aqui para vocês lerem melhor. Quando aquecemos um ímã acima de uma determinada temperatura, essa temperatura é fixa? Não, essa temperatura vai depender do material. Cada material vai ter um, tá? Ela deixa de gerar campo magnético. Então eu mudei a característica do material porque eu mudei a temperatura. Então você fala assim, mas ele era um ímã, aí eu esquentei ele e ele perdeu essas características? Sim, tá? Então, os ímãs de níquel, por exemplo, né, perdem sua capacidade quando aquecidos a 350 graus. Por isso que eu falei que dependia do material. Já os de ferro, 770. Os de cobalto, 1100. Certo? Tá. Essas temperaturas são chamadas de temperatura de Curie. Tá? Que é quando você faz com que o material perca as características magnéticas dele. Legal? Então, essa propriedade que eu havia esquecido de falar na aula passada, e aí a gente já traz ela hoje para reforçar nessa sexta-feira. Bom, e aí das bússolas, né? Nós já falamos, mas só queria mostrar isso. Então, imagine que você tem um ímã, vou aumentar o desenho, tá bom? Aqui para a gente ver melhor. Então você tem um ímã, tá? Lembra que aqui dentro, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aqui dentro as linhas vão do sul para o norte, certo? Já fora elas vão do norte para o sul. Isso aí ficou bem claro, né? Tá, legal. Agora, o que nós pensamos é o seguinte, tá, legal. E se eu coloco um ímã ao redor desse elemento, o que vai acontecer? O ímã vai acompanhar as linhas de campo, certo? Vai acompanhar as linhas de campo. Veja bem, aqui esse vetorzinho aqui, que eu desenhei em amarelo, ele não saiu do norte e vai entrar no sul, então quer dizer que aqui é sul e aqui é norte. Aqui é sul, aqui é norte. Onde entra a flecha é o sul, certo? Onde sairia é o norte. Mesma coisa aqui, sul, norte. Legal? Entenderam? Maravilha. Então, deixa eu diminuir isso. E vamos falar mais uma vez para reforçar o do magnetismo na Terra. O que acontece com os polos geográfico e magnético. Se eu tivesse na aula, eu ia falar isso 50 vezes mesmo, então vou falar 50 vezes aqui. Se bem que vocês podiam assistir o vídeo 50 vezes também. Bom, não esquentem que ficou pequeno, porque aí qualquer coisa eu aumento aí pra gente analisar. Beleza? Então, vou trazer aqui. Aí a foto ficou escura, né? Tá, eu vou ver se eu consigo tirar uma fotografia aqui, ó, ao vivo. Deixa eu fazer isso. Vamos ver se eu consigo, né? Não sou muito bom nessas tecnologias, mas às vezes, deixa eu dominar aqui. Se não der certo, eu falo em cima disso depois. Vamos ver.
salvar. Será que tem como rotacionar isso? Vamos ver. Tá aqui a imagem, vou ver se eu consigo virar isso. Girar. Será que é isso? Vamos ver. Barbaridade. Tudo sendo feito ao vivo. Beleza. Agora melhorou. Então olha aqui que interessante. Esse aqui é o polo norte da Terra, lembra? Então magneticamente é o sul. Olha o ímã aqui dentro, ó. Sul magnético. E aqui o norte magnético corresponde ao sul geográfico. Vou pegar o amarelo de novo. Lembra comigo. Lembra que internamente no ímã as linhas vão do sul para o norte e que externamente vão do norte para o sul. Olha as linhas aqui indo, ó. Tá vendo? Ó? Olha aqui a linha indo do norte para o sul. Na realidade, do norte magnético para o sul magnético. Só que esse polo sul magnético é o norte geográfico. Por isso, quando eu pego uma bússola, ó, olha para onde a bússola aponta. Ó. A bússola aponta sempre para o polo norte da geografia. Certo? Tudo bem? Entenderam? Por isso que eu queria mostrar esse desenho para vocês, que eu achei super legal, tá? E aí eu vou voltar. Bom, o texto eu já falei na aula passada, então nem precisa discutir isso, tá? Então, como eu prometi hoje, porque hoje que eu tive aula com vocês à tarde, eu aproveitei para adiantar esse vídeo já. Não vou colocar tarefa na sexta-feira, vou dar uma semana de colher de chá para vocês. Mas coloquem em dia todo quem está devendo, tá? Então coloquem em dia as tarefas. Vou suportar essa semana aí quem está devendo. A partir de semana que vem, eu marco um prazo, um horário e é para cumprir aquele horário. Combinado, turma? Então, sexta-feira a gente vai conversar para tirar dúvidas, tal, mas já desejar um bom fim de semana para vocês. Um grande abraço à distância. Logo, logo tudo isso passa. Abraço.